Bem-vindos a todos os amigos e amigas do Ter Saúde. Hoje a nossa aula está imperdível. Senta aí, chama todo mundo, manda essa aula para os seus amigos, porque hoje nós vamos falar do Ozempic natural. Meu Deus do céu! Realmente é uma coisa que todo mundo gostaria, não é verdade? E saiba que está à sua mão. E aí, você já se inscreveu no canal? Não acredito. Um canal desse você não é inscrito, então eu te convido a se inscrever. Te convido a convidar outras pessoas a participar do nosso canal, porque a nossa prosa aqui é muito boa. Toda semana temos temas muito interessantes. E também quero que você esteja à vontade para sugerir temas, porque a gente faz o Ter Saúde para você. A gente faz o Ter Saúde pensando em contribuir para a sua vida, para a sua saúde, para a melhoria do seu estado de disposição, né, de energia. Então hoje a gente vai falar como é que a gente pode ter esse Ozempic natural. Bom, o que é o Ozempic? O Ozempic é o nome, fantasia, de uma substância chamada semaglutida, tá? A semaglutida é uma classe de drogas que ela é um análogo do GLP-1. O que é o GLP-1? É uma sigla que é Glucagon-like Peptide 1. Glucagon é peptídeo que se parece com o glucagon. Peptídeo 1 que se parece com o glucagon. A tradução seria essa. Ok. E o que é esse peptídeo? A gente chama de GLP-1. Então, o Ozempic é um análogo, ou seja, ele tenta imitar o GLP-1, tá? Então, a gente vai saber o que esse GLP-1 faz no nosso corpo que todo mundo quer fazer. Basicamente, ele regula a fome e a saciedade. Como? Ele aumenta, o GLP-1 aumenta a liberação de insulina pelo nosso corpo, por isso que originalmente o Ozempic foi usado para diabéticos, se aumenta a insulina, se abaixa a glicose, diminui a liberação de glucagon. Glucagon é um elemento que joga como se fosse um açúcar no seu sangue. Eu estou falando de uma maneira muito simples para que todo mundo entenda, tá? E retarda o esvaziamento gástrico, ou seja, você tem a sensação de plenitude gástrica, de estomacal. O estômago parece mais cheio por mais tempo e isso é um sinal para o cérebro de que você está saciado. Então você come menos e tem saciedade mais rápido. E o GLP-1 também sinaliza ao cérebro que você está saciado. Então ele é um sinalizador naturalmente, né? O GLP-1 é feito pelo intestino delgado. Quando você come, chega a comidinha lá, ele manda uma mensagem para o cérebro dizendo assim, para de comer que você já está saciado. E aí a semaglutida imita isso, fazendo com que o nosso cérebro tenha uma sensação de saciedade. Mas nós fazemos isso naturalmente, com o nosso GLP-1, ok? Então diminui a fome, o GLP-1 diminui a fome. E eleva a sensação de saciedade. O nosso GLP-1, o nosso, né? Lembra que o Ozempic, ele imita o nosso GLP-1, que é o Glucagon-like Peptide 1, tá? Ok, como é que eu faço isso naturalmente então, doutora Marta? Como é que eu crio essa sensação? Como é que eu aumento meu GLP-1 naturalmente, já que eu tenho ele? Eu tenho GLP-1? Tem. Ele é fabricado onde? No intestino delgado. Quando? Quando você come. Para quê? Para falar para o seu cérebro que você está saciado e diminuir sua fome. Basicamente isso, ok? Então vamos lá. Comer na ordem certa aumenta a nossa liberação de GLP-1. O que é a ordem certa? Eu já falei isso na aula, quando eu falei que era para você diminuir o seu índice glicêmico e evitar o pré-diabetes. Vai lá, aula de pré-diabetes, você vai entender. O que eu tenho que comer primeiro? Vegetais, fibras, saladas, tudo que é folha, verdura, tudo que é verde, tá? Segundo, proteína, carne, peixe, frango, gorduras, abacate, azeite, torresmo. Segundo, né? Então, primeiro verdura, segundo proteínas e gorduras. E terceiro e por último os carboidratos, arroz, feijão, pão e aí um docinho, tá? Isso não só diminui o pico glicêmico, como dá tempo
do intestino delgado fazer o seu GLP-1, sinalizar seu cérebro que você está saciado, você não precisa comer quilos de arroz e feijão. Beleza? Então anota aí, comer na ordem certa. Segunda coisa, mastigar os alimentos. Isso foi uma pesquisa científica, gente. O corpo, ele está sempre se comunicando entre o cérebro, o intestino, o coração, tudo. Então, as pesquisas mostraram que mastigar é um sinal para o intestino delgado aumentar a produção de GLP-1 e faz com que o cérebro sinta que está saciado mais cedo. Então, quem come muito rápido, come muito, engorda, come mais caloria que precisa. Quem come mais devagar, mastiga, os estudos compararam as pessoas que mastigavam um pouco e as pessoas que mastigavam muito, a quantidade de GLP-1 que cada uma tinha. E eles chegaram à conclusão que quem mastiga mais, mastiga até a comida ficar pastosinha e engolir bem pastosinho, faz muito mais GLP-1. Então, a gente sempre fala, o pessoal da macrobiótica dizia que a gente devia beber os sólidos. Como que é beber o sólido? É mastigar até que ele fique líquido. Mastigar, os macrobióticos mastigam 40 vezes. Tem gente que não mastiga nem duas. Você já viu gente comendo? Assim, não tem tempo de fazer GLP-1. Ok? Então, mastigar ativa os processos digestivos e aumenta a quantidade de GLP-1 liberado naturalmente pelo intestino. E isso faz com que você sinta a sensação de satisfação e de saciedade mais cedo. Chamate, olha só, chamate é tão popular aqui no Brasil, na América do Sul de uma maneira geral, né? O chamate teve estudos que mostraram que o chamate naturalmente estimula a liberação de GLP-1. Lembrando que GLP-1 é o que o Ozempic quer aumentar, ok? Então, se você faz isso, você aumenta o seu natural GLP-1, você faz o mesmo efeito do Ozempic, é isso que a nossa aula está querendo falar para você hoje. Então, o chamate diminui o apetite. Agora, gente, atenção, é sem açúcar o chamate, tá? Porque o açúcar vai piorar toda essa história. Então, ou você toma o chamate sem açúcar, ou você coloca um adoçante, como estévia, por exemplo, ok? Pode ser quente ou pode ser gelado. Por que eu falo do estévia? Porque é mais natural. Existem outros adoçantes, mas aí não são tão naturais. O ideal é você desenvolver o gosto por tomá-lo sem açúcar. Você pode colocar umas gotinhas de limão, que nós vamos falar mais pra frente, que também aumenta o GLP-1. Então, o que acontece? O chamate diminui os níveis de açúcar no sangue e aumenta a saciedade, porque ele aumenta o GLP-1 e reduz o apetite. Ok. Qual que é a outra forma natural de você aumentar o GLP-1? Comer mais proteínas. Refeições ricas em proteínas, em especial carnes, carne, peixe, ovos, carne de porco, pode estimular mais eficientemente a liberação de GLP-1 do que alimentos ricos em carboidratos. Foram estudos que mostraram. E isso a gente sente na prática. Você come uma carboidrato, você não fica tão saciado quando você comer uma carne, quando você comer uma proteína. Se você come um prato de macarrão, dali meia hora, só macarrão, dali meia hora você está com fome. Agora, se você come um prato só de carne, tem lá um pedaço de carne, de frango, uma linguiça, não sei o que tem, você vai demorar para ter fome. Tá? Por quê? Primeiro, porque a proteína é um alimento mais forte, que te nutre mais, te sacia mais. Segundo, porque ele libera o GLP-1. Então, ele informa seu cérebro que você está saciado. A grande função do GLP-1 é essa, é informar o cérebro. Porque a gente sente fome é no cérebro, gente. É o cérebro que tem fome. Por isso que às vezes a gente não está com fome, está com vontade de comer. Tem essa também, né? Então, como que isso acontece? A proteína, ela também, não só ela aumenta o GLP-1, como ela aumenta um outro marcador de saciedade, que é menos conhecido, mas que funciona muito bem, que é o PYY. Então, proteína, gente, é o cara. No sentido de que, se você comer uma salada, uma grande quantidade de proteína, aí você come um carboidratinho desse tamanho. Você vai ter mais saciedade, menos pico glicêmico e mais nutrientes. Limão. O limão, a ciência descobriu também, porque isso é tudo estudo, tá, gente? Não tirei da voz da minha cabeça, não. São todos estudos que mostram que, além de ser um grande antioxidante, tem uma substância no limão que chama eriocitrin.
Eriocitrin é a substância que faz, inclusive, o limão ter a cor amarelada. Sendo assim, o limão siciliano, por exemplo, é o que tem mais, tá? Ele encoraja a nossa célula, ele estimula a nossa célula a produzir mais GLP-1, que é o peptídeo que informa o cérebro da saciedade. Então, ele diminui a fome. Então, se você toma chamate junto com limão, é o melhor dos mundos, porque o limão ajuda a diminuir. Não sei se você já foi em spa. Nos spas, eles servem água com limão o dia inteiro. Por quê? Porque melhora a sensação de fome, diminui a sensação de fome, aumenta o GLP-1, aumenta a informação do cérebro que você está saciado e que você não precisa de tanta comida. Então, tome água com limão antes das refeições. Ou você coloca limão nas refeições, espreme em cima da comida, ok? Ou você pode tomar também nos intervalos, além de ser rico em vitamina C, além de ser um alcalinizante. Então, gente, olha que bacana. Como é que você pode ter um Ozempic natural na sua vida? Fazendo com que o seu próprio corpo fabrique o próprio GLP-1, que é a molécula que informa o cérebro que você está saciado. Comendo na ordem certa, comendo mais proteína, mastigando bem a comida, tomando limão, tomando chá, mate, famosésimo aqui no Brasil. 5 atitudes que estão nas suas mãos. Faça, coloque em prática, depois você vem aqui ou nas outras redes sociais, vem me contar como melhorou a sua sensação de saciedade, como diminuiu a sua fome e como você conseguiu emagrecer de maneira natural, zero efeito colateral. Bom demais, né? Essa aula é para assistir 2, 3 vezes. Eu vou chamar a vizinha para assistir junto. Manda essa aula para aquela sua amiga que você gosta tanto. Porque o Ozempic, né, enfim, é caro, é injetável, começam a surgir alguns efeitos colaterais. Então, assim, é muito mais interessante que a gente busque a saciedade de maneira natural. Beijo no seu coração e até o próximo Ter Saúde.